Nós queremos compartilhar da palavra de Deus nesta noite, como já foi dito, nós encerrando o nosso congresso de famílias, para as famílias. Desde sexta-feira estamos aqui, temos sido ricamente abençoados, não é? Ontem, pastor Isaías Quirino pregou uma palavra poderosíssima, falando aos nossos corações sobre a importância de preservarmos as nossas famílias, de cuidarmos de nossas famílias, não é? Porque muitos perigos rondam as nossas famílias. Hoje pela manhã a gente ouviu sobre a importância dos filhos, a bênção que são os filhos, e nesta noite eu queria compartilhar com você, baseado em Mateus capítulo 1, dos versos 18 a 25, queria compartilhar com vocês sobre um modelo de família sacerdotal. Como é uma família segundo o coração de Deus, uma família que está à disposição para eu e você, para nós todos sermos segundo os padrões bíblicos e a graça de Deus que está dispensada a todos nós. E eu queria já de antemão dizer que todos nós podemos viver este modelo, não é, de família, porque Deus é quem faz estas coisas. Berê, minha lindona, a parte mais bela de mim, vai ler então para nós esses versos, Mateus capítulo 1, do verso 18 até o verso de número 25. Vamos ouvir, depois Berê já ora, pedindo que Deus aplique a palavra ao nosso coração. Antes de lermos, boa noite, igreja, que a graça e a paz do Senhor possa estar conosco. Amém. Nós vamos ter 2 momentos, mas nesse primeiro momento, se você está com seu esposo do seu lado, eu gostaria que você encostasse a mão nele e sentisse o calor da sua esposa e do esposo. Se não está, calma, que você vai ter a oportunidade depois, né? Pega na mão, sente o calorzinho. Se o teu filho está próximo de você, dá um cheirinho nele. Você pode cheirar o teu esposo também, não tem problema. Mas dá. Se o teu esposo ou sua esposa, enfim, um deles não está aqui, põe a mão no seu coração. Sinta o toque do seu coração batendo. Não podemos desistir da nossa família. Eles estando aqui ou não. Não podemos desistir dos nossos filhos. E antes de lermos, eu queria que você lembrasse o calor de quem está ao seu lado. Porque é muito gostoso. É muito gostoso. E aqueles que não estão, eu esqueci, os jovens, que desejam tanto pegar nesse calor, né? O Senhor dará a você, no tempo certo, o calor certo. Pega no seu coração, por enquanto. E ora pelo calor. Mas que o Senhor derrame graça. E nós paz. Se você não está com seu esposo, mas seu filho está aí. Geração eleita do Senhor, nossos filhos são. Eles serão fruto, eles darão frutos, e eu creio nisso. Esse menino, essa menina, esse jovem, o teu filho, aquele que o Senhor deu, ele é especial. Então dá um cheirinho nele, né? Não deixa de cheirar, não deixa de abraçar, porque a vida passa tão rápido. Vamos ler então, agora presta atenção na leitura sensacional e depois no que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim, o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, aleluia, apareceu-lhe um anjo do Senhor e em sonho disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, aleluia, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa.
mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Que homem que ouviu a voz de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, que essa palavra desça ao nosso coração e que ela frutifique nos dias que virão dentro da nossa casa com nossos filhos, nossos esposos, as esposas, os esposos e as esposas, nós possamos honrar aos pais e entender o quanto Deus ama a família e cada um com seu propósito dentro dela. Senhor, nessa noite nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor está aqui. E o Senhor quer consolar, o Senhor quer animar, o Senhor quer trazer sonhos, renovar sonhos. Nós te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. Ainda que muitas vezes, ó Pai, os nossos olhos não consigam ver aquilo que o Senhor tem para nós. O seu projeto é o melhor e o Senhor não desiste de nós. Nessa noite, que o Senhor una os nossos corações. Abençoamos, ó Deus, o Jean, que vai trazer a palavra a nós nessa noite. Que o Senhor derrame sobre ele a tua graça, misericórdia, e que através da boca dele, o seu recado seja dado a nós nessa noite. Abra os nossos olhos e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, lindona. Então, eu disse a vocês que esse modelo de família que Mateus relata aqui, José e Maria, com Jesus e os filhos que eles tiveram depois. É o modelo de família sacerdotal. Esse é o modelo de família que nós queremos ser. E eu queria dizer a vocês, toda família pode ser este modelo. Amém? Toda família. No entanto, existem muitos modelos de família por aí. E eu queria deixar você ciente, não é, de alguns deles que mais me chamam a atenção. Primeiro, é o tipo da família Cebolinha. Isso, o Cebolinha, aquele personagem mesmo. O Cebolinha, ele identifica aquele tipo de família onde o pai é ausente, onde o pai ele raramente é visto, não é, com os seus. É aquele pai que, quando está junto, está desapercebido. Se você lia as histórias do Cebolinha, né, você vai se lembrar que raramente o pai do Cebolinha estava nas histórias. O segundo tipo de família, que também existe por aí, é a família Buscapé. E embora o nome da dona lá seja Berenice, não tem nada a ver com a nossa família aqui, né? A família Buscapé é aquela família onde o marido é encostadão, não é isso? Preguiçoso, nunca está afim de fazer alguma coisa, sempre reclamando, né? E só querendo ficar lá no cantinho. E a mulher é que tem que se virar com tudo e é a mandona da casa. O outro tipo de família muito comum é a família dos incríveis, não é? Super-heróis que abalam a sociedade, acontecem na sociedade, não é? Lá na sociedade eles estão estampados, todo mundo os vê e os venera, mas na intimidade do lar está uma verdadeira guerra. Se você assistiu o filme, o primeiro principalmente, você sabe do que eu estou falando. O segundo tipo de família é a família Simpson. O próximo tipo de família é a família Simpson. Eu não preciso nem falar muito do Bart Simpson, do Bart não, do Homer Simpson, não é? Porque o bicho é uma figura, não é verdade? Pensa num cara que é totalmente desajustado, não entendeu o que é família, não entendeu o seu papel. Uma esposa sem identidade, não é? Depressiva ali, por canto, preocupada, um filho rebelde, uma filha também perdida. Esta é a família Simpsons, e tem muita gente por aí como os Simpsons, muitas famílias por aí que são como os Simpsons. Estão perdidos dentro de casa, perdidos no mundo, eles se revoltam contra tudo e contra todos, não é?
se puder levar vantagem, leva. Eles olham para os que estão de fora e sempre vem um problema, principalmente se o vizinho for batista, não é? Então, e por fim, outro tipo de família é a família margarina. É aquela família perfeita para a foto. Na foto ela é maravilhosa, não é? Maridão, a esposa, os filhos sempre bem arrumadinhos, educados, não é isso? Estudam em boas escolas. Gente boa, mas que é só fachada. Na verdade, não são uma família. Esses são tipos de família que existem, mas a Bíblia nos apresenta esse modelo. O modelo de José e Maria. Este é o modelo da família sacerdotal. E olhando para eles, eu quero nesta noite focar aqui então a nossa conversa. Olhando para esse texto que nós ouvimos, não é? Que Berenice leu conosco, eu queria pensar sobre as características desta família sacerdotal. E a primeira característica que nós encontramos nesta família é que uma família sacerdotal, ela é uma família que demonstra fé para acreditar. Fé para acreditar. Acreditar em quê? Acreditar em quem? Acreditar em Deus e naquilo que Deus está propondo para eles. Bom, nós ouvimos bem a leitura. José e Maria estavam seguindo o fluxo natural da vida. Eles tinham um contrato de casamento formulado, não é? Eles estavam noivos, estava tudo correndo muito bem. E de repente acontece algo sobrenatural. O anjo aparece para Maria e diz: olha, você vai ficar grávida do Espírito. O Espírito vai gerar um bebê em você. E aí, essa moça que está noiva precisa compartilhar com o seu noivo e dizer a ele: olha, eu estou grávida. Você imagina a situação? Você imagina o dilema que esses dois estão vivendo? E este homem agora recebe esta notícia. Ele está cheio de planos para a família, cheio de planos para o casamento. Recentemente, né, nós vivemos com o pastor Levi e Mari, né, esse momento tão festivo do casamento. A gente viu como eles estavam ali, né, aquela alegria toda, né, Mari? Aquela festa toda. Você imagina, nessa expectativa de tanta alegria, recebe essa notícia. José recebe a notícia que a sua noiva está grávida. Como é que você, homem, reagiria diante disso? O texto sagrado diz que tanto José quanto Maria, eles acreditaram naquilo que Deus lhes falou. Sabe, um exercício que nós precisamos ter é acreditar naquilo que Deus fala às nossas famílias. Aquilo que a Bíblia revela a respeito dos valores de Deus para a família. Acreditar no papel que o marido deve desempenhar, no papel que a mulher deve desempenhar, no papel que os pais devem desempenhar, o papel que os filhos devem desempenhar. A Bíblia, ela está cheia de textos e ensinos que apontam para como nós devemos nos portar. O que nós precisamos fazer, à semelhança de José e Maria, é acreditar na revelação de Deus. Deus falou a José e Deus falou a Maria através de um anjo. Esse anjo se manifestou a eles e disse: olha, o Deus eterno, todo-poderoso, quer que seja assim, que vocês constituam uma família para abrigar o filho dele. Olha só, irmãos, se fosse a sua família, como é que essa notícia seria recebida? Se fosse você, homem, com a sua esposa, como vocês receberiam essa notícia? Eles receberam com fé. Claro, isso foi uma única vez na história da humanidade, não vai se repetir, porque não precisamos que um novo Cristo nasça. Jesus já nasceu e de uma vez por todas cumpriu o seu papel, mas o princípio que aprendemos aqui nas Sagradas Escrituras, deste homem e mulher que acreditaram
naquilo que Deus lhes revelou, continua sendo o padrão de família para os dias de hoje. Irmão, eu não tenho dúvida em dizer que uma das maiores barreiras para as famílias está em acreditar naquilo que Deus já revelou. Ouvimos na sexta-feira, pastor Alan e pastora Graciele falando ao nosso coração. Ontem, pastor Isaías falando com tanta propriedade. Hoje pela manhã, eu apresentei dados aí, não é, de a matéria que a BBC publicou recentemente a respeito das pessoas que não querem mais ter filhos, contrariando inclusive as Sagradas Escrituras. Sabe, irmãos, quando você olha para a sociedade, você vê que a sociedade como tal, de fato, ela tem desprezado este modelo de família que o eterno Deus, o Todo-Poderoso, criou. E eu mais uma vez quero lembrar, quem criou a família foi Deus. Quem criou a família foi Deus. Lá no princípio, quando Deus fez homem e mulher, e disse a eles que eles deviam se unir, e a partir desta união, procriarem, crescerem, se multiplicarem, encherem a terra, Deus estava revelando o seu propósito. Deus é um Deus de família. Você entende isso? Deus é um Deus de família. Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, diferentes, uma das outras, mas que são perfeitamente unidos em tudo. Deus é uma família. E é por isso que Deus, Ele coloca em nós a sua imagem e a sua semelhança nesse aspecto, nos dando a capacidade de ser esta família. E para agradarmos o coração de Deus, para sermos uma família sacerdotal, uma família que vive os princípios de Deus, nós precisamos todos os dias optar por acreditar nos projetos de Deus. Você acredita nos projetos de Deus para a sua família? Casal, você acredita no projeto de Deus para o teu casamento? Você acredita que Deus tem o melhor para o teu casamento? Deus continua olhando para os nossos casamentos com o mesmo olhar. Eu vou dar aqui um spoiler, né? Só para incentivar você a ir no próximo tempo de renovo para casais. Quando eu e Berenice estávamos casados há 5 anos, um dia sentamos e nós decidimos, não dá mais para continuar casados. Nós temos que nos divorciar. 5 anos de casados. E nós decidimos que não dava mais para continuar casados. Foi um dia muito triste. Um 25 de dezembro, imagina um dia de Natal. E nós dois estávamos ali, sentados, dispostos a não continuar nosso casamento. Mas porque nós entendíamos que um milagre que aconteceu na vida de José e Maria também podia acontecer nas nossas vidas, porque essa graça dispensada é uma graça dispensada a todos os seres humanos. Para todos os casamentos, nós decidimos deixar que Deus nos abençoasse. E nós nos curvamos à graça de Deus. Nós acreditamos na vontade de Deus. Nós acreditamos no projeto de Deus para a nossa família. E porque nós acreditamos nisso, hoje nós estamos aí, ó. A filha está casada, não é? Gravidinha, esperando a primeira netinha. O Felipe está ali. Se nós tivéssemos nos divorciado naquela época, o Felipe não existiria, porque ele ainda não tinha nascido. E Deus tratou o meu coração e o coração de minha esposa, porque nós decidimos acreditar no projeto de Deus para a nossa família. Quantos casais poderiam dar o mesmo testemunho? E ainda hoje nós vamos ouvir um testemunho muito bonito daquilo que Deus está fazendo na vida de um casal, de uma família. Mas a segunda característica que eu percebo aqui neste texto, além de acreditar, eles tiveram fé para obedecer. O anjo chega para eles e diz, olha, Maria, você vai ficar grávida. Lembra da conversa de Maria com o anjo? Mas como pode isso, Senhor? Como pode isso? Eu nunca tive relações, eu sou virgem, não tem como. O anjo disse, não, vai ser do Espírito Santo, isso vai ser uma obra divina. Mulher, se coloque no lugar de Maria.
Aí o anjo chega para José e diz: olha, o que a sua noiva está esperando, o bebê que ela está esperando é de Deus, é divino, pode casar-se com ela, cuida dela, você é o tutor eleito por Deus, escolhido por Deus. E aí eu queria aproveitar para dizer a vocês o seguinte: tinha que ser José. Vocês perceberam na leitura que o texto diz que José, quando o anjo se apresenta a ele, diz assim: José, descendente de Davi. Jesus é quem? Descendente de Davi. E tinha que ser descendente de Davi. Então, Jesus tinha que ser filho de José. Porque ele era descendente de Davi. Então perceba, querido, o cuidado de Deus e o que aqueles dois seres humanos precisam abraçar. Eles precisam abraçar a obediência. Sabe, nos nossos relacionamentos conjugais, nas nossas famílias, no convívio da nossa família, nós precisamos abraçar a obediência. Obediência a quem? À palavra de Deus. A Bíblia, a revelação do Altíssimo, a vontade do Todo-Poderoso. José, ele recebe a visita do anjo, o anjo diz: olha, pode casar com ela, você vai cuidar dela, o bebê vai nascer, e você vai pôr nele o nome de Jesus, porque Jesus significa Deus é salvação. Yoshua, Josué. Logo, irmão, olhe só, tanto José quanto Maria precisaram obedecer. Nem sempre obedecer significa ter uma vida muito fácil. Nem sempre obedecer significa que vai dar tudo certo. Eles decidiram obedecer à voz de Deus, ao mandado de Deus, aquilo que Deus havia lhes revelado. Mas não pense vocês que foi fácil. Não foi fácil para José, não foi fácil para Maria, não foi fácil para Jesus. E se você lê o texto bíblico, você percebe. Eles foram perseguidos, não é? Eles tiveram que fugir. A vida não foi nada fácil, mas eles estavam dispostos a obedecer. Precisamos obedecer. Como marido, nós precisamos obedecer os princípios da palavra de Deus e amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. O pastor Isaías falou sobre isso ontem. Desafio o maridão. Homem, você que é casado, olha para a sua senhora agora, por favor. Olhe para ela. A ordem bíblica é que nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Você sabe o que é que a palavra de Deus está dizendo? Ela está colocando o sarrafo aqui em cima. Porque o nosso modelo, homem, não é o ator da televisão, lá, o galã da televisão. Não é o Brad Pitt, não é o Fábio Júnior. Com certeza não. Não é esse, aquele ou aquele outro. Irmão, o nosso modelo não é o pastor da igreja, não é o fulano conhecido. Não, o nosso modelo é Jesus Cristo. E Jesus, ele deu a própria vida pela igreja. É isso que a Bíblia nos ensina. Que nós, os maridos, precisamos obedecer a ponto de, se necessário for, dar a vida por nossas esposas. Agora eu pergunto, será que nós estamos dando a vida por nossas esposas? E dar a vida mesmo, é se entregar a elas, viver com elas, para elas, protegendo-as, sendo referência na vida delas, principalmente referência espiritual, porque se Jesus é um modelo, Jesus é profeta, sacerdote e rei. Nós precisamos ter essas características, como rei, liderar a nossa casa. Liderar para quem? Para onde? Liderar para Deus. Nós precisamos ser o modelo. Nossa esposa precisa olhar para nós e ver em nós que nós somos um modelo de cristão, um modelo de servo, um modelo de pessoa que teme a Deus. A nossa esposa precisa ver em nós, não no vizinho, não no irmão fulano, nem no pastor, precisa ver em nós. Nós precisamos ser a referência para as nossas esposas. De temor a Deus, isso é liderar.
Nós precisamos ser aqueles que intercedem por nossas esposas, por nossos filhos. É isso que a Bíblia está dizendo, ser como Jesus nesse sentido. Nós precisamos ser os intercessores. Antes de mais ninguém, maridão, eu e você, precisamos estar ali orando por nossas esposas. E nós precisamos ter a palavra de Deus para entregar à nossa família, à nossa esposa. Nós precisamos ser os profetas na nossa casa. Mas o texto sagrado vai dizer que as mulheres devem estar submissas aos seus maridos, ou debaixo da liderança deles, assim como a igreja também se submete, não é, a Cristo. Mas é interessante que Paulo diz, olha, e a mulher deve ser submissa ao marido como ela é ao Senhor. Você sabe que eu acho fantástico esse texto? Porque, vamos falar a verdade, se a mulher tivesse que ser submissa a nós por conta de nós, não sei você, maridão, mas Berê jamais seria submissa a mim por conta de mim. Não mesmo. Pensa num cara chato, pensa num cara turrão, teimoso, pensa num cara, sei lá, tudo errado, sou eu. Mas Berenice, ela é submissa à minha liderança espiritual, porque ela é ao Senhor Deus, tem a ver com Deus. Eu não imagino quantas vezes Berenice deve ter chegado para Deus e falado assim, Deus, o senhor está vendo que está difícil. Me ajuda. Eu estou aqui submissa ao Senhor. Mexe lá com esse cara, trata com ele. Eu imagino que ela deve ter feito isso muitas vezes. Então, as esposas precisam ser submissas aos maridos. E vou reforçar. Ser submissa significa estar debaixo da liderança espiritual desses maridos, não é? Não significa que elas são menos importantes, porque o texto sagrado diz que Deus fez homem e mulher iguais. A narrativa de Gênesis diz que Deus olhou para o homem e viu que o homem estava só, e disse, não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que seja igual a ele. Alguém que esteja no mesmo nível que ele, porque ele está sozinho no meio de toda a criação e nenhuma das outras espécies são semelhantes a ele. Então eu vou fazer uma que seja igual a ele, de mesmo quilate, tá bom? Ficou claro? No entanto, essa liderança que é entregue nas mãos de uns, não significa que o outro não tem esse valor. Eu costumo dizer que a relação no casamento deve ser assim como num voo. Tem o piloto e o copiloto. Não é isso? O piloto é aquela pessoa que tem a responsabilidade pelo voo. Mas o copiloto, ele pode ficar lá de várzea, sim ou não? Quem entende bem. Ele pode ficar lá descuidado, dando umas cochiladinhas assim, desatento. Vamos lá. Deu um mal súbito, Celso, no piloto. E aí o copiloto falou, misericórdia, agora, o que eu faço? Tem condições de ser assim? Não. Dá para levantar voo com um copiloto que não sabe pilotar? Aí não vai, né? Ou seja, o que a Bíblia diz é que o marido e a esposa, eles são uma equipe, onde um tem a função de pilotar, mas o outro tem que estar ali o tempo todo pronto, porque quando precisar, vai ser assim. E eu não entendo disso, o Celso que entende melhor, mas geralmente o que eu ouço e vejo é que o piloto e o copiloto, eles são totalmente unidos ali em decisões, conversam, né? Compartilham, então é nesse sentido. Obedecer as Sagradas Escrituras, obedecer no que diz respeito a como criar os filhos, em como obedecer os pais. Os pais são bênção na vida dos filhos. Pai não é carrasco, pai não está ali para o teu mal. Não caia na falácia, no engano de que o pai e a mãe querem o teu mal. Pelo contrário. Você sabe quem é que está lá na porta das cadeias e dos presídios para visitar aquele que foi lá preso por qualquer motivo que tenha sido? Sim ou não? A maioria, o grosso, quem é que está lá? Pai e a mãe, mas muito mais as mães. O cara bacana, sabe aquele que descolado, que inventou uma boa para vocês? Está lá. O pai e a mãe vão estar lá, não é?
Isso é um exemplo de que pai e mãe é bênção, e nós precisamos entender que pai e mãe são aqueles que mais nos amam de fato. Já disse a vocês aqui desse púlpito, né? Nunca me esqueço das madrugadas em que eu acordava com a mão de minha mamãe querida sobre a minha cabeça, orando por mim. Gente, nunca ninguém foi lá orar por mim de madrugada com a mão na minha cabeça. Podia estar frio como está hoje, ou mais frio do que está hoje, e minha mãe estava lá, com a mão na minha cabeça, orando por mim. Tinha que dar certo, né? Tinha que dar certo, né? Sabe, pais são uma bênção. Nós precisamos ter fé para obedecer. Uma família sacerdotal é aquela que ela obedece. José e Maria decidiram obedecer. Contra tudo e contra todos, eles decidiram obedecer à voz de Deus. Talvez dissessem que eles eram malucos, loucos, pirados, fanáticos, mas eles decidiram obedecer à voz de Deus. Talvez alguém vai olhar para vocês e dizer, vocês são fanáticos, vocês são loucos, vocês são malucos de acreditar nessa palavra aí, nesse livro que as pessoas estão ensinando, esses pastores estão ensinando a vocês. Mas se vocês acreditarem e se vocês obedecerem, certamente a bênção de Deus estará sobre vocês. Mas esta família, José e Maria, não apenas acreditaram, obedeceram, mas eles também tiveram fé para esperar. Talvez aí que a coisa aperte, né? Nós vivemos no tempo do fast food, do imediato, não é? Velocidade da internet, não é? Vocês lembram daqueles, como é o nome daqueles computadorzinhos mais antigos lá? XP. Quem lembra do XP? Deixa eu ver, levanta a mão. Entregou a idade, hein, irmão? Entregou a idade, hein? Os meninos jovens, eles estão boiando, eles nem sabem o que é isso, né? Mas eu lembro que o XP demorava, né? Para ligar, eu não sei quantos minutos demorava para ligar. Não é? Era uma demora, a gente esperava e a gente achava o máximo, né? Porque era um computador, né? E você ficava ali e tal. Hoje, rapaz, alguns segundos que o negócio não funciona, você já fica apavorado. Nós estamos vivendo esse tempo, a gente não quer esperar mais nada, a gente quer tudo para ontem. A gente quer que o marido, ele, né, mude da noite para o dia, a gente quer que a esposa mude da noite para o dia. A gente não quer mudar, mas quer que o outro mude, a gente não tem mais expectativas para esperar, a gente tem paciência para esperar. Né? A gente não tem paciência para esperar os filhos, nós não temos paciência mais, a paciência acabou. É isso que tem sido aí mostrado, o mundo está cada vez mais, né, rápido, as coisas acontecendo cada vez mais rápidas e a gente está perdendo a paciência. Mas o que nós aprendemos com esta família é que é necessário ter esperança, no sentido de esperar mesmo, a paciência para ver aquilo que Deus disse que vai acontecer, acontecer. Isso vale para os casamentos. Muitos casamentos ruindo porque homem e esposa não querem esperar. Eu me lembro de um episódio, de uma figura, não é, que representa bastante isso, não é? 2 dedos puxando um elástico, representando ali o marido e a esposa. E a frase que dizia: aquele que desistir primeiro vai machucar o outro. É isso mesmo. Divórcio é assim. Divórcio é assim. Daqui a pouco eu quero citar este livro, mas aqui neste livro o pastor Josué Valandro, ele diz algo interessante. Ele diz que o divórcio é como um acidente automobilístico. Todo mundo vai ficar, de alguma maneira, sequelado. Tem jeito. Você pode até não se ferir, mas emocionalmente tem como você é ferido. Eu, infelizmente, né, passei por alguns acidentes automobilísticos e um foi o pior de todos eles. Vai ficar gravado o resto da minha vida. Estou aqui por um milagre de Deus, mas a lembrança eu vou carregar comigo sempre. E penso que o pastor Josué tem razão quando ele diz que o divórcio não é solução, não é o melhor caminho. E aí eu quero terminar, não é, esta palavra falando sobre exatamente este conteúdo, né, deste livro, citando para você. Ele trabalha aqui 12 princípios
12 princípios que nós devemos praticar para que sejamos uma família ideal. Mas antes de você pensar que isso aqui é uma receita de bolo, quero dizer para você que a primeira coisa que você vai aprender lendo este livro é que não existem famílias que são perfeitas. A família ideal não é a família perfeita, é a família que decidiu ser esse tipo de família, a família sacerdotal. Onde o esposo, a esposa, os pais, os filhos, eles entendem que eles precisam acreditar no Senhor Deus, obedecer aquilo que o Senhor Deus lhes fala, e que eles precisam esperar em Deus para todo o tempo. José e Maria esperaram, e porque eles esperaram, eles viram um milagre na vida deles, eles viram um milagre na vida de todos os seus familiares, do seu povo, e ainda que pela fé eles viram o milagre de Deus em toda a humanidade. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores e bendizendo o Senhor na esperança de que um dia Jesus Cristo voltará, aleluia, e nos levará para junto dele. Sabe, porque eles decidiram esperar. José decidiu esperar até que Jesus Cristo nascesse, para que ele de fato consumasse o seu casamento com sua esposa. Quantos maridos teriam essa compreensão e esse entendimento? Eles decidiram esperar aquilo que o anjo havia dito a respeito de Jesus, não é? E eles esperaram. José nem viu. Os relatos pelo menos apontam para o fato que José nem viu isto. Porque quando Jesus inicia seu ministério, a gente só percebe Maria, José não está mais no cenário. E Maria mesmo, muitas coisas ela não entendia, mas ela esperava em Deus, e ela foi uma das mais fiéis discípulos de Jesus. Nós precisamos continuar olhando para esse modelo de família, e crendo que é isso que Deus quer fazer em nossas vidas, e para isso nós precisamos buscar cada vez mais nos aperfeiçoar. Esse livro é baseado na história do filho pródigo. E é interessante a leitura que o pastor Josué faz, por isso eu queria recomendar a você. É um livrinho, não é tão pequenininho, tão fácil de ler, mas que vale a pena ler como casal, vale a pena ler, não é? Enquanto família. E se você, por algum motivo, você que está aqui, você que está em casa, está assistindo a gente, você tem pensado em divórcio, eu recomendo você a ler esse livro antes. Eu recomendo você a procurar um conselheiro, conversar e colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo nesta noite. Decida ser uma família sacerdotal, uma família que acredita em Deus, que obedece a Deus e que espera todos os dias de suas vidas em Deus. Amém? Uma família sacerdotal, uma família ideal, não é uma família perfeita, não é uma família onde está tudo certo, não é? Onde tudo está acontecendo ajustadinho, não. Esta família sacerdotal, essa família ideal, é uma família que tem consciência de que precisa estar aos pés da cruz de Cristo. Amém? Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos, e eu queria, enquanto os nossos queridos vêm aqui para nos conduzir nesse tempo de adoração final, eu queria orar com você. Mas antes eu queria que você olhasse para dentro de ti. Primeiro quero falar com você, homem. Você que recebeu de Deus uma incumbência. Você que recebeu de Deus um privilégio, o de liderar a sua casa. Sabe, querido, você não recebeu de Deus a incumbência de liderar só para que vocês sejam bem-sucedidos financeiramente, materialmente. Não é para que sua família seja abastada, famosa, importante aqui na terra. Pode até ser. Mas Deus nos chamou a nós, os homens, e nos desafiou para liderarmos famílias saudáveis espiritualmente, famílias saudáveis emocionalmente, famílias onde há amor, alegria, como nós ouvimos no testemunho da Dani. Deus fez na vida dos céus, como tem feito na minha e na vida de tantos homens, nos tornando mais hábeis, nos tornando mais sensíveis aos nossos filhos, para amá-los, protegê-los, cuidá-los, cuidar de nossas esposas.
Sabe, Deus espera de mim, de você, uma única coisa: humildade. Humildade suficiente para reconhecer que sozinhos nós não somos capazes de ser esse tipo de líder que uma família precisa. E uma vez que a gente reconheça essa nossa fragilidade, incapacidade, a gente se renda aos pés de Cristo e diga a Ele: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me ajude. E nesta noite, homem, o que eu gostaria é de dar a você a oportunidade de aí no seu lugar, no trono mais importante que você tem, no altar mais importante, teu coração, você se renda, se curve e diga ao Deus Todo-Poderoso: Pai, me ajude. Eu quero ser esse modelo que a tua palavra ensina. O Senhor sabe das minhas fragilidades e dificuldades. Pai, eu estou aqui. Eu peço que o Senhor me quebrante, que o Senhor me transforme, pensamento, sentimento. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Quem sabe você é um jovem, ainda solteiro. Eu te desafio agora a orar, como um dia eu orei ainda quando solteiro, e disse: Deus, eu quero ser um homem segundo o teu coração, ter uma família segundo a tua vontade. Eu quero amar a minha esposa, os filhos que o Senhor nos der. E eu quero que o Senhor me ajude. Eu não estou pronto, tem muita debilidade em mim. Moço, eu desafio você a fazer essa oração aí no seu lugar. Você, mulher, eu queria falar com você também. Quem sabe, querida, você tem lutado com tantas coisas. Quem sabe você tem buscado tantas coisas. Talvez coisas importantes aos olhos da sociedade moderna. Talvez coisas aí do seu coração. E você não tem dedicado o tempo necessário para ser a mulher que Deus quer que você seja. Uma mulher segundo o coração de Deus, que ame a palavra dEle, que seja submissa a Ele, o Deus Todo-Poderoso, e a sua vontade, que de fato tenha prazer no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar. Querida, eu queria que você soubesse que o Deus Todo-Poderoso, Ele te vê, Ele pode fazer esta obra no seu coração. Sabe, quando eu ouço esse testemunho do Celso e da Dani, o meu coração se enche de alegria, e o fogo de Deus queima dentro de mim, por saber que Deus continua sendo o mesmo Deus, e operando os mesmos milagres. Como é gostoso olhar nos olhos do Celso, olhar nos olhos da Dani, e ver a obra que Deus está fazendo no casamento deles, na casa deles, na família deles, tudo porque eles decidiram crer e acreditar que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel, que Ele é vivo, que Ele é o Deus que continua a fazer. Moça, eu queria também falar com você. Aí no seu lugar, eu queria que você pudesse dizer: Deus, eu quero um casamento assim, feliz, segundo o teu coração. Eu sei que não haverá perfeição, mas desde já eu quero me colocar diante do Senhor. Eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Porque quando, Pai, eu encontrar aquele que o Senhor há de colocar em minha vida, para compartilhar comigo a vida, eu quero, Deus, estar pronta para ser fiel ao Senhor, e ter, Deus querido, a disposição de acreditar, de obedecer e de esperar a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor sobre as nossas vidas. Comecem, jovens, a semear ainda hoje, no futuro de vocês. Alguém disse que o dia mais apropriado para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. Então, querido, eu queria que você, jovem, você que está solteiro, quem sabe você que está sozinho, ainda que já com mais idade, né? E na esperança de um novo relacionamento, né? De poder casar-se segundo as Sagradas Escrituras, eu queria desafiar você a lançar hoje a semente, sem saber quando vai acontecer, mas na certeza e na esperança de que Deus há de fazer infinitamente mais e além do que você tem pedido e até mesmo pensado. Deus continua sendo o mesmo Deus. Se você está com a sua família aqui, eu queria convidar você a reunir-se em família. Se o teu familiar está aqui na frente, eu queria convidar você a vir aqui se juntar a ele. Família é daqueles que moram na mesma casa, tá bom?
Aqueles que moram ali na mesma casa, queria que você se juntasse a eles. Berê vai se juntar a mim aqui, não é? Felipe também, Manu é bem-vinda, vem cá. Ou se a Manu quiser ficar com o vô e com a avó ali para fazer companhia. Eu queria terminar esse momento orando em família. Você pode ficar em pé aí no seu lugar, irmão, irmã, querido, querida. Quem sabe você está sozinho aqui no culto, mas você tem um amigo que está aí do seu lado, ele é sua família também. Queria que você chegasse aí perto. Eu queria que nós tivéssemos esse tempo de orarmos. Sabe por quê, queridos? Eu acredito na família. Você acredita na família? Família é bênção de Deus. A família, ela é um privilégio. E família é muito mais lindo quando a gente tem as crianças com a gente, né? E hoje nós temos o privilégio de ter as crianças aqui neste final de culto, né? Elas já estão chegando ali, elas podem até ficar com os pais, tá? Se quiserem. Os pais chegam aí, facilitam a vida das crianças. Chega perto deles aí, né? Nós queremos fazer esse momento de oração. Não queria que ninguém ficasse sozinho. Se você percebeu alguém sozinho do seu lado, abraça essa pessoa. Queria que todos nós ficássemos em pé. Se você não pode ficar em pé por algum motivo, fique à vontade. Mas eu queria que você abraçasse essa pessoa que está aí e você entendesse que família é projeto de Deus. Desde sexta-feira nós estamos nesse congresso tão joia, ouvindo, né, as palavras, a reflexão bíblica, o Espírito de Deus soprando e falando ao nosso coração, nos fazendo lembrar de algo tão especial, de algo tão maravilhoso, nos fazendo lembrar daquilo que é mais importante em nossas vidas. O projeto que Deus tem para nós. Família é uma bênção. E família, ela é para sempre. Por isso eu queria que você, aí, junto com os seus, abraçado, eu quero dar um tempo, enquanto nós vamos cantar, eu queria dar um tempo para vocês se abençoarem aí na família de vocês. Nós vamos cantar esta música, e ao cantarmos esta música, eu queria que você abençoasse o seu familiar. Talvez é só um abraço, um beijo, mas enquanto cantamos essa música, você vai ter esta oportunidade. Depois eu quero orar com as nossas famílias. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu corpo, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu corpo, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz
diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Aleluia. Vamos orar. Se o teu familiar, teu ente querido não está aqui, lembra dele agora, aí, enquanto estiver orando, interceda por ele também. Quem sabe não está mais aqui na terra com você, mas ele deixou uma marca indelével no seu coração. Ele é especial para você. E Deus colocou na sua vida. Eu queria que você glorificasse a Deus por essa pessoa, um pai, uma mãe, qualquer pessoa que tenha passado por sua vida. Queria que você soubesse, foi um presente de Deus. Não importa as circunstâncias, situações. Queria que você orasse comigo agora. Paizinho, nós queremos te louvar, Deus, nesse final de culto, final deste congresso tão especial em que nós podemos relembrar muitos valores, princípios, ó Deus, da tua sagrada escritura, Pai. Para nós, a família, Deus, nós reassumimos o compromisso publicamente de valorizar a nossa família, Pai, de valorizar esse projeto maravilhoso, idealizado pelo Senhor, chamado família. Nós, os maridos, as esposas, os filhos, os pais, Deus, agora, de mãos dadas, abraçados, ó Deus, irmanados, estamos aqui, Deus, para declarar diante das hostes espirituais, diante da sociedade, Deus, que nós temos esse compromisso. Nós queremos ser família segundo o teu coração. Esse modelo de família como José e Maria, esse modelo de família sacerdotal, Pai, não compostos por pessoas perfeitas, mas Deus, pessoas que te amam, Senhor, e que querem viver os princípios da tua palavra. Deus, restaura as nossas famílias, restaura os casamentos, Pai, restaura os relacionamentos conjugais, os relacionamentos pais e filhos, restaura a nossa casa. Abençoa, Pai, a nossa casa. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém.